Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele Tomás, sou advogada e estou aqui no canal A Sabedoria de Esther para falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Quando eu criei esse canal, eu tinha um objetivo de falar sobre relacionamentos. Relacionamento pessoal das pessoas um com o outro ou de você mesmo, né? O seu relacionamento com Deus. Porém, foram surgindo alguns outros assuntos e a gente foi falando de coisas diferentes, né? Fazendo outros vídeos. E o assunto que surgiu ontem, com relação a uma pessoa do meu convívio, essa pessoa me perguntou sobre o medo. E hoje eu fiz uma live lá no Instagram, junto com a doutora Fernanda Cruz, que é advogada criminalista também, e trabalha com execução penal, sobre o medo de iniciar na advocacia criminal. E eu tenho visto que essa questão do medo, ela tem paralisado muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas têm deixado de fazer aquilo que ama em razão do medo que tem, mesmo sem saber o que vai acontecer, porque o que vai acontecer não nos pertence, pertence a Deus. E mesmo assim as pessoas estão paralisadas, petrificadas, não estão conseguindo realizar sonhos em razão do medo. E a palavra de Deus nos fala em Mateus 15, capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E eu tinha pensado, né, eu venho refletindo sobre isso, as questões de o que sai da boca vai precisar entrar no ouvido, né? Nos ouvidos de alguém. Ou os próprios olhos vão ver aquilo que foi proferido por outrem. E com relação a tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos, tem reportagens, né, que têm abalado emocionalmente muitas pessoas. Muitas pessoas têm me relatado, inclusive eu, assistindo uma reportagem certa feita, há pouco tempo, inclusive, eu me senti abalada com a notícia que eu estava vendo e ouvindo. E olha que eu sou criminalista, então eu sei que não é qualquer coisa que vai me abalar, mas foi uma notícia que pegou pesado, mas bateu pesado mesmo, que me deu uma angústia, uma ansiedade, um mal-estar. E eu fiquei muito incomodada com naquele momento. E refletindo sobre o assunto, eu comecei a analisar pessoas que sentem ansiedade, que sentem que não conseguem organizar seus pensamentos, que têm síndrome do pânico, medo de estar em certos lugares, pessoas que questionam, perguntam e sugestionam muito sobre o medo. Ah, mas você não tem medo de ser criminalista? Ah, mas você não tem medo de ser assaltada? Ah, mas você não tem medo da cidade tal? Ah, mas você não tem medo. As pessoas estão repetindo muito: medo, medo, medo. E isso, analisando mais de perto, eu consegui enxergar que se uma reportagem conseguiu me abalar ao ponto de me paralisar por um certo período, eu consegui enxergar que realmente o problema tem sido o que a gente tem assistido, né? O que tem nos contaminado é o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente vê. Os nossos olhos e os nossos ouvidos têm sido portas abertas para entrar o mal, para entrar o medo, a depressão, a ansiedade. E às vezes eu estou ali rodando o feed do celular, vejo alguma coisa, eu falo, nossa, pesado, não me convém, vou passando. Às vezes estou assistindo uma série, algo na Netflix, e pesado novamente. E aí eu vou para os noticiários, é onde que piora, é onde que se destaca a indignação de que está
tudo de ruim está acontecendo, a gente está num período de muita tribulação e se sente perdido. Então, se o que nos contamina está vindo de fontes externas, que nós mesmos estamos. Barulho, chegando mensagem. Fontes externas, desculpa, que nós mesmos estamos abrindo essas portas, estamos deixando entrar no nosso coração e na nossa mente, tem tido assim muito impacto na vida de muitas pessoas e principalmente na minha. Foi onde que eu deixei de assistir noticiário. Eu tenho assistido pouquíssimo. Aliás, eu tenho trabalhado muito e tenho dispensado pouquíssimo tempo para assistir TV. Não gosto de assistir TV. Eu senti que os noticiários estavam me fazendo mal. Eu diminuí cerca de 95%, creio eu. 95%. Às vezes, vejo quando a notícia é necessária. Quando tem a ver com algo que eu estou trabalhando, estou fazendo, eu assisto. Mas, noticiário, eu fechei essa porta. Alguns filmes também, algumas séries, eu fechei a porta. Eu tenho procurado meditar um pouco mais na palavra de Deus, eu tenho procurado fazer o meu devocional. Não tenho sido perfeita, porque realmente é difícil a gente não olhar para o que está acontecendo à nossa volta. É difícil, mas é algo que eu tenho tentado fazer. E tem melhorado muito, inclusive, porque eu tenho deixado de ter certos medos, porque esses medos eu adquiri depois de um tempo. Quando eu era nova, porque adolescente não tem isso, né? Adolescente vive intensamente como se fosse o último dia da vida. Mas quando eu era mais nova, eu não ligava com isso, realmente. Depois, as pessoas foram me colocando certos medos. Aí hoje na live lá no Instagram sobre a advocacia, realmente eu vi que na advocacia eu não sinto medo. E olha que eu estou perto da criminalidade, das pessoas que estão presas por causa da criminalidade. Mas a criminalidade que eu assisto na TV, ela me traz medo. Ou seja, será que os noticiários não estão causando pânico? Não basta dar a notícia, ele precisa gerar o pânico, né? Ele precisa incutir o medo na sua mente, ele precisa te deixar refém do medo, paralisado, você não sai, você não faz mais isso, você não vai em tal lugar, você não frequenta determinado local, isso não te convém, isso você não pode, e nós estamos virando reféns na nossa própria casa. Então, a minha dica é: leia a palavra de Deus, busque, porque o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu lugar forte, a sua torre forte, ela está aqui. É isso aqui que vai te dar firmamento, fundamento e coragem, principalmente coragem. Leia bons livros, assistam filmes que te edifiquem. Tipo, você precisa de coisa para te edificar, você não precisa de coisa para te paralisar. Então, noticiário, evita. Gente, evita, de coração. Porque eu que sou uma pessoa que tem uma certa força, né, um certo entendimento em relação a tudo que está acontecendo, me abalo. Imagina quem não tem. Então, quem tem tendência a ter síndrome do pânico, depressão, evita esse tipo de coisa. Não vai ficar assistindo esse tipo de coisa e prendendo a sua mente, o seu raciocínio lógico em coisa que vai te trazer desvantagem, que não vai te ajudar em nada. Cada vez que você deixar de assistir um noticiário, que assim, no mínimo 2 horas, 1h30, 2 horas de noticiário, pegar um livro, pegar uma Bíblia, ler algo que vai te edificar, isso vai mudar o seu pensamento ao longo do tempo. No final de um ano, de um mês, você já vai ver mudança. No final de um ano, você não vai estar ligando mais para ver o que se passa na TV. A gente precisa saber do que está acontecendo no mundo, mas a gente não precisa se tornar refém do que está acontecendo no mundo.
Então, o medo, quem alimenta ele é você. Quem alimenta o mal dentro de você é você. Então, para não se contaminar, você tem que saber o que, que você vai comer, qual é o alimento que você quer trazer para você, em qual fonte você quer se alimentar, quais são os desejos do seu coração. Então, você vai buscar aquilo que você quer para você. Infelizmente, é assim. Ninguém fica medroso do nada e ninguém cria coragem do nada. Tudo isso é barulho. Tudo isso você precisa alimentar. É igual um animalzinho pequenininho. Você alimenta ele, ele vai crescendo e criando força. Uma criança pequena, você alimenta, ela vai crescendo e criando força. Então, o que você tem alimentado? É essa pergunta que eu faço para você hoje. O que você tem alimentado dentro de você? E assim, gente, eu vou me despedir desse vídeo. A paz do Senhor para quem é da paz do Senhor, né? E bom dia para quem é de bom dia. Mas eu volto aqui para a gente conversar um pouco mais depois sobre outros assuntos. Esse eu achei interessante diante da demanda da semana. E a palavra da semana foi no sentido de confiar, confiar, entregar, confiar ao Senhor. Confiar é fácil, eu confio, eu tenho fé, eu confio, mas entregar, deixar na mão dele, nas mãos dele para ele resolver. Você tem feito isso? Essa é a parte mais difícil, porque toda hora você quer buscar o problema, vem cá, e coisas que você não consegue resolver. Então, o seu medo ainda é algo que você consegue resolver. Tá bom? Então, beijos para todos. Tchau, tchau e até a próxima.